Olá! Na quarta-feira, dia 13 de junho, o Banco Central americano decidiu elevar a sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para o intervalo de 1,75% a 2% ao ano. A decisão foi unânime dos 8 membros com direito a voto, dentro do esperado pelos mercados. No entanto, o comunicado da decisão sofreu alterações significativas. No geral, o documento mostrou que o Banco Central está considerando o crescimento econômico como sólido e a inflação dentro da meta. Como faz trimestralmente, o FONC americano, equivalente ao nosso Copom, apresentou as posições de cada um dos membros do colegiado com relação às principais variáveis econômicas. No que se refere à inflação, 7 dos 15 membros, inclusive os que participam, mas não votam, veem 4 elevações neste ano, ou seja, mais 2 elevações no segundo semestre, além dos 2 já efetivados neste primeiro semestre. As projeções de curto prazo de crescimento do PIB e da inflação foram revistas para cima e a taxa de desemprego ligeiramente reduzida. Além disso, houve mudanças relevantes no comunicado em relação ao comunicado da reunião anterior e demandarão algum tempo para serem digeridas pelos mercados. No geral, as alterações tornaram o comunicado mais tendente a reduzir a liquidez proporcionada pelo Banco Central americano ao mercado. O efeito nas taxas de juros foi imediato, com elevação dos juros de 10 anos para próximo a 3%. As bolsas americanas caíram ligeiramente, com o índice Dow Jones recuando 0,47%. No mercado de câmbio, o dólar praticamente se manteve estável em relação ao iene e ao euro. No entanto, a perspectiva é de fortalecimento adicional do dólar diante da melhor rentabilidade a ser apresentada nos mercados de renda fixa americanos, por força da elevação dos juros. No Brasil, como contrapartida à valorização do dólar, o real ficou quase estável e depois de alcançar 3,74 por dólar, atingiu 3,71 após novas intervenções do Banco Central. O Banco Central teve que fazer o terceiro leilão de swap cambial adicional do dia, de $1 bilhão, para conter o excesso de volatilidade do mercado. No total, foram colocados no mercado na quarta-feira 4,5 bilhões em swaps cambiais, que representam uma oferta futura de dólares ao mercado. Os juros futuros ampliaram a alta após a decisão do Banco Central americano. O aumento de juros dos Estados Unidos tende a provocar uma realocação dos portfólios dos investidores internacionais, em direção a aplicações no mercado americano. No entanto, essas mudanças já eram de se esperar, pois os juros nos Estados Unidos estavam muito baixos, embora a rapidez e a intensidade das elevações não estavam previstas para o curto prazo. No caso do Brasil, haverá ajustes, mas que não inviabilizam a trajetória de juros estipuladas pelo Banco Central do Brasil. Alguns analistas de mercado estavam prevendo uma elevação da Selic na próxima reunião do Copom, em virtude da pressão do câmbio. No entanto, o presidente do Banco Central se manifestou de que a função básica do Banco Central repousa no controle da inflação e não estabelecer um valor para o câmbio. Além disso, a inflação está em níveis abaixo das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e a atividade ainda necessita de um juro baixo. Para evitar o excesso de volatilidade no câmbio, o Banco Central tem instrumentos para atuar, como o swap, e eventualmente utilizar o leilão de linha, que consiste em vender dólar com compromisso de compra futura. Tais operações não se utilizam das reservas externas do Brasil, que são elevadas e tendem a aumentar, dado o resultado favorável de nossa balança comercial e pela entrada de recursos externos em níveis ainda bastante satisfatórios. Em suma, movimentos de ajuste dos mercados acontecem, mas não se deve perder de vista que os fundamentos econômicos permanecem sólidos. Obrigado e até a próxima.